disciplina positiva é baseada em princípios de respeito mútuo entre os adultos e as crianças. E o ideal seria se os adultos que formam o casal também pudessem ser esse modelo de respeito. Mas na realidade isso não acontece. Não tem como concordarmos com tudo o tempo inteiro. Os atritos ficam mais evidentes, os conflitos, quando prolongados e intensificados, geram muita mágoa e ressentimento. E pode até resultar num divórcio. E as crianças, como ficam? Eu levei essa questão à terapeuta familiar e professora da Universidade da Califórnia em San Diego. E veja que interessante os dados que ela dividiu comigo. Divórcio é quase sempre estressante e dolorido para as crianças, especialmente no primeiro ou segundo ano. 80% das crianças de famílias divorciadas não apresentam problemas psicológicos adicionais quando comparada às crianças de famílias ainda casadas. Os pais, eles devem ficar casados, ou seja, evitar o divórcio para poupar as crianças? Não há uma resposta simples frente ao grande dilema quando os pais estão pensando em divórcio. Na ótica dos pais, eles estão tentando sair deste relacionamento pouco saudável, mas por outro lado, eles amam seus filhos e não querem machucá-lo. Frequentemente, os pais entram em conflito por um longo tempo antes de tomarem uma decisão. Não há uma resposta simples, mas podemos pensar em alguns pontos relevantes durante o processo. Brigar não necessariamente é ruim para as crianças. Havia um ditado que dizia, se os adultos forem brigar, que briguem entre quatro paredes. E eu não concordo com essa filosofia, porque quando os pais brigam, as crianças têm a chance de observar a tensão emocional entre os pais. Então eles sabem, eles sentem, eles presenciam o relacionamento dos pais. Não necessariamente é brigar pela briga ou se os pais brigam ou não. O aspecto mais importante é, os pais estão aptos a reparar o relacionamento? Se os pais brigam na frente das crianças e sabem reparar o relacionamento, as crianças crescem muito a ponto de aprenderem tanto sobre a vida quanto como manter relacionamentos. Então, o problema reside nas brigas em que os pais não têm mais esperança que o relacionamento possa continuar. Os pais devem considerar quanta tensão há no relacionamento, pois é essa tensão que afeta as crianças. Estudos comprovam que os relacionamentos com altos níveis de conflito, ou seja, gritando e xingando, ou relacionamentos contidos por panos quentes, com baixa comunicação, ambos são prejudiciais às crianças. Quando os pais se encontram num relacionamento com falta de conexão e não concordam em como criar os filhos, daí há duas coisas a serem feitas. Ou eles procuram reparar o relacionamento entre eles, ou eles se separam. A ideia é remover as crianças do ambiente onde há um grande conflito. Você acha que os pais devem conversar com seus filhos quando a situação já foi reparada? Olha, às vezes a mamãe e o papai brigam, mas agora estamos de bem. Eu acho isso ótimo e devemos levar em consideração o temperamento e a personalidade das crianças. Algumas crianças sentem e sabem que está tudo bem, outras são mais sensíveis. Eu me lembro quando eu era criança e via meus pais brigando, eu automaticamente pensava, eles vão se separar, e vinha todos esses medos na minha cabeça e não era nada disso. Então, se você tem uma criança ansiosa, esta é uma ótima maneira de ensinar os seus filhos. Todo mundo discute, relacionamentos precisam ser nutridos. Quando a mamãe e o papai brigam, você nota como nós resolvemos os conflitos? Mãe, pai, todos nós temos que investir tempo nos nossos relacionamentos. Quando os pais decidem se divorciar, o que é que eles devem considerar ao dividir a notícia que eles estão se divorciando com as crianças? A primeira coisa que eu quero dizer é, tenha 100% de certeza que vocês vão se divorciar. Uma vez que você teve a chance de se aclimatizar, de se dar um tempo para sentir o luto desse relacionamento, cair na real e considerar as logísticas de como o plano vai parecer para nossa família, daí é o momento de contar para as crianças. Daí há duas coisas a considerar quando contar a elas. A primeira é o que exatamente vocês vão dizer para as crianças, e a segunda é quando e como vamos contar.
Então, o que dizer? Se vocês puderem dizer a notícia junto, seria maravilhoso. Obviamente, se você estiver envolvido num relacionamento violento ou se há muita tensão entre vocês dois, isso não seria apropriado para dividir a notícia juntos. Porém, leve em consideração pensar junto com seu parceiro sobre uma narrativa, como vocês vão explicar a situação. Você quer considerar a idade da criança, quanta informação elas conseguem processar e digerir, e a regra de ouro é: conte para as crianças o que vai acontecer e não inferiorize o seu parceiro. Será que você consegue compartilhar a notícia honrando o pai ou a mãe daquela criança, em vez de colocar a criança numa situação em que ela tem que escolher entre vocês dois? Agora, quando dizer é igualmente importante. Algumas regras de ouro. Primeiro, evite feriados. Esse é um evento em que a criança vai lembrar para o resto da vida. Então, não arruine nenhum feriado. Segundo, escolha um momento quando você tem bastante tempo. Algumas crianças processam mais rápido e outras demoram alguns dias e precisam revisitar o assunto, querem escutar de novo e formular perguntas. Então, certifique-se que você tem tempo suficiente sem outras limitações no caminho. Terceiro, quando as crianças são muito pequenas, considere contar sobre o divórcio 2 a 3 semanas antes das coisas mudarem. Assim, eles têm a chance de se prepararem. Quarto, os adolescentes precisam de 1 a 2 meses de aviso antes das coisas mudarem, pois eles têm uma agenda mais ocupada e precisam se ajustar a uma nova estrutura. E por último, tente evitar contar quando alguém está doente e esteja presente e disponível, pois você não sabe como seu filho vai reagir. Quais são alguns recursos internos e externos que tanto os pais quanto as crianças podem recorrer? Quando as crianças escutam sobre o divórcio, há recursos que podem ajudar em curto e longo prazo. Bons recursos podem ser divididos em categorias. Na categoria individual, consideramos o temperamento e a personalidade da criança. Crianças mais sensíveis podem levar o divórcio para o lado pessoal e achar que ela causou o divórcio. E isso pode levar à conclusão errônea de que, meus pais estão se divorciando por minha causa. Outras crianças são naturalmente mais resilientes e confiantes. Isso depende de indivíduo para indivíduo. Você conhece o seu filho e pode prever como ele vai responder. Daí você pode pensar no antídoto para isso. Se você acha que seu filho é mais sensível, daí você se prepara para conversar, levando isso em consideração. Na categoria familiar, consideramos o bem-estar dos pais. Os pais estão um passo à frente dos seus filhos em termos emocionais, lidando com o luto e a perda desse relacionamento? Os pais não precisam estar curados totalmente. Eu acho que isso nem é possível, mas certamente eles podem passar pelo luto junto com a criança. Lembrando que eles precisam estar um passo à frente, demonstrando um pouco mais de resiliência, para que eles possam encorajar e confortar a criança. Além disso, a estrutura da casa é importante. Se a situação é estável, estruturada, se não há muitas coisas que vão ser mudadas, como, por exemplo, mudar para uma outra parte da cidade, ou mudar de casa, mudar de escolas, isso tudo tem significância enquanto segura e protegida a criança se sente, porque o ambiente está estável. E por último, levamos em consideração o nível de conflito entre os pais. Se os pais estão aptos para ficarem próximos e se há possibilidade de criar os filhos, nem que seja através do divórcio colaborativo. Isso vai provocar menos tensão na vida da criança. Tem também a questão dos parentes e da comunidade. A criança tem outros modelos positivos que elas podem recorrer, outros adultos que podem dar atenção às crianças, passar tempo com elas, ajudar através desse período de sofrimento? E há comunidades que têm recursos maravilhosos, como grupos de apoio. Tem até escolas que oferecem esses recursos. Quanto mais recursos, maior a possibilidade que as crianças têm de passarem por isso se sentindo melhores. E a última questão. O que os pais devem ter em mente sobre o que é mais relevante para as crianças?
Eu fico muito animada ao escutar essa pergunta, pois eu acho que o que mais importa para a criança é que seus pais estejam felizes, e que eles têm uma família, e que eles passam tempo juntos e recebem a atenção dos pais. Crianças adoram se divertir, brincar e ter o direito de opinar no que está acontecendo, considerando quão difícil é passar pela separação ou divórcio e considerando o sofrimento e a perda que eles passam. Eu acho que é muito útil os pais reconhecerem que eles ainda têm um relacionamento com seu filho, que eles ainda passam tempo juntos, mesmo que não seja o mesmo tempo que costumava ser. E permita que o tempo que você tem com o seu filho seja para valer. Você não tem controle sobre o que o outro pai está fazendo com a criança, mas você está no comando do relacionamento que você tem com o seu filho. Então, se você puder sentar no chão com seu filho, brincar com as coisas que ele gosta de brincar, conectar-se com ele em termos do que é importante para ele, você pode ter um relacionamento pleno e saudável. Então, o que mais importa para as crianças, além do número de horas que vocês passam juntos, é a qualidade de tempo que você passa com ele e o quanto você está disponível enquanto você passa tempo junto com seu filho. The only Portuguese word that I know is coração. Coração is your heart.